9.784, regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1º. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União quando no desempenho da função administrativa. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se: inciso 1. Órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Inciso 2º. Entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Inciso 3º. Autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: inciso 1º, atuação conforme a lei ou direito. Inciso 2º, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Inciso 3º, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Inciso 4º, a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Inciso 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvados as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Inciso 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções, em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Inciso 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Inciso 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Inciso 9. Adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Inciso 10. Garantia dos direitos e a comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos de que possam regular sanções e nas situações de litígio. Inciso 11. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Inciso 12. Impulsão de ofício de processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Inciso 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Capítulo 2 dos direitos dos administrados. Artigo 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração pública, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados. Inciso 1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Inciso 2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos, em que tenha a condição de interessado, ter vista nos autos, obter cópias de documentos nele contidos e conhecer as decisões proferidas. Inciso 3º. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Inciso 4. Fazer-se assistir facultativamente por advogado,
salvo quando obrigatória a representação da força de lei. Capítulo 3 dos deveres do administrado. Artigo 4º. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Inciso 1. Expor os fatos conforme a verdade. 2. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 3. Não agir de modo temerário. 4. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar com o esclarecimento dos fatos. Capítulo 4 do início do processo. Artigo 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Artigo 6. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Inciso 1º. Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Inciso 2º. Identificação do interessado ou de quem o represente. Inciso 3º. Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. Inciso 4. Formulação de pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos. Inciso 5º. Data e assinatura do requerente ou de seu representante. Parágrafo único. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Artigo 7. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Artigo 8. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Capítulo 5. Os interessados, artigo 9º, são legitimados como interessados no processo administrativo. Inciso 1º. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais, ou no exercício do direito de representação. Inciso 2º. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Inciso 3º. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso 4º. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. Capítulo 6 da competência. Artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos, a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica e jurídica ou territorial. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação. Inciso 1. A edição de atos de caráter normativo. Inciso 2. A decisão de recursos administrativos. 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Parágrafo 1º. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado,
a duração e os objetivos de delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da administração delegada. Parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Parágrafo 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Artigo 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Artigo 17. Inexistindo a competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Capítulo 7. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 18. O impedido de atuar em processo administrativo, o servidor ou autoridade que, inciso 1, tem interesse direto ou indireto na matéria. 2. Tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins, até terceiro grau. Inciso 3º. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. Artigo 19. Autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares. Artigo 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes, afins até terceiro grau. Artigo 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Então, a lei do processo administrativo, capítulo 8, da forma, tempo e lugar dos atos do processo. Artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Parágrafo 1º. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com data e local de sua realização e assinatura da autoridade responsável. Parágrafo 2º. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Parágrafo 3º. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Parágrafo 4º. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Artigo 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição, na qual tramitar o processo. Parágrafo único. Serão concluídos, depois do horário normal, os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o recurso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Artigo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo deve ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Artigo 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local da realização. Capítulo 9 da comunicação dos atos. Artigo 26.
O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência da decisão ou a efetivação de diligências. Parágrafo 1º. A intimação deverá conter: inciso 1. Identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa. Inciso 2. Finalidade da intimação. Inciso 3. Data, hora e local em que deve comparecer. Inciso 4. Seu intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Inciso 5. Informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento. Inciso 6. Identificação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Parágrafo 2º. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Parágrafo 3º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo por via postal, com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Parágrafo 4º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Parágrafo 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua irregularidade. Artigo 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade nos fatos, nem renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento do processo, se é garantido o direito de ampla defesa ao interessado. Artigo 28. Devem ser objeto da intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse. Capítulo 10. Da instrução. Artigo 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Parágrafo 1º. O órgão competente para instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Parágrafo 2º. Os atos de instrução que exijam a atuação de interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. Artigo 20. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 31. Quanto à matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para a manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Parágrafo 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. Parágrafo 2º. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Artigo 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre matéria do processo. Artigo 33. Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Artigo 34. O resultado da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Artigo 35. Quando necessária a instrução,
No processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes de órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Artigo 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para instrução e do disposto no artigo 37 desta lei. Artigo 37. Quando o interessado declarar que fatos e atos estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Artigo 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Parágrafo 1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Parágrafo 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Artigo 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Artigo 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local da realização. Artigo 42. Quando deva ser obrigatória, ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo forma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Parágrafo 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Artigo 43. Quando for disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e se estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Artigo 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Artigo 45. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acautelatórias, sem a prévia manifestação do interessado. Artigo 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas de dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros, protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra ou à imagem. Artigo 47. O órgão de instrução
que não for competente para emitir decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivando justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Capítulo 11. Do dever de decidir. Artigo 48. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações e reclamações em matéria de sua competência. Artigo 49. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Ação ao processo administrativo. Capítulo 12 da motivação. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando, inciso 1, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. 2. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. 3. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. 4. Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. 5. Decidam recursos administrativos. 6. Decorram de reexame de ofício. 7. Deixe de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. 8. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Parágrafo 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Parágrafo 2º. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que produza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Parágrafo 3º. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Capítulo 13. Da desistência e outros casos de extinção do processo. Artigo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Parágrafo 1º. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Parágrafo 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Artigo 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Capítulo 14. Da anulação, revogação, convalidação. Artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos, sendo eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Artigo 55. Em decisão na qual se evidencia
não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Capítulo 15. Do recurso administrativo e da revisão. Artigo 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Parágrafo 2º. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independente de caução. Parágrafo 3º. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões de aplicabilidade e inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Artigo 58. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo: inciso 1. Os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Inciso 2. Aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. Inciso 3º. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso 4º. Os cidadãos e associações quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 59. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição do recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Parágrafo 2º. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita. Artigo 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Artigo 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente de execução, a autoridade recorrida ou imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Artigo 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 5 dias úteis, apresentem alegações. Artigo 63. O recurso não será conhecido quando interposto: inciso 1, fora do prazo; 2, perante o órgão competente; 3, por quem não esteja litimado; 4, após aurida a esfera administrativa. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º, será indicada como recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Parágrafo 2º. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever o ofício ou ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Artigo 24. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame a situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.
Artigo 64-A. Se o recorrente alegar violação denunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões de aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, a reclamação fundada em violação denunciado da súmula vinculante dar-se-á mediante autoridade prolatora ou e ao órgão competente para julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de sanção. Capítulo 16 dos prazos. Artigo 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo para o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, ou este for encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Parágrafo 3º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data, se o mês do vencimento não houver o de equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Artigo 67. Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Capítulo 17 das sanções. As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. Capítulo 18. Disposições finais. Artigo 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Artigo 69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte o interessado. Inciso 1º. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Inciso 2º. Pessoa portadora de deficiência física ou mental. Inciso 4º. Pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estado avançado de doença de Page, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Parágrafo 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício juntando prova de sua condição deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente que determinará as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Artigo 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.